Oi, eu sou a Luciana Azulli, eu sou atriz, sou dramaturga e sou contadora de histórias. Eu vou apresentar para vocês um exercício de narrativa sobre o Canto 22 da Ilíada. A Ilíada é um poema épico que foi divulgado oralmente durante anos dentro da cultura grega, até receber sua versão escrita e que tem sua autoria atribuída a Homero, o Cego. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo lembra o que é um poema épico também chamado de epopeia. Então eu vou dar uma forcinha para sua memória, ok? Uma epopeia é um poema extenso que narra as ações e feitos memoráveis de um herói histórico ou lendário. No caso da Ilíada, embora ela apresente muitos heróis que ficaram famosos na cultura ocidental, como o veloz Aquiles e o esperto Ulisses, vocês já devem ter visto assim em filmes. Então, o personagem central dessa epopeia, da Ilíada, é o Heitor, o domador de cavalos, príncipe de Troia. Bom, para falar um pouco por que eu escolhi fazer esse exercício com o Canto 22 da Ilíada, antes eu quero explicar uma coisa. Eu não sei se você sabe como é que um contador de histórias prepara uma história para contar, para uma apresentação, enfim, para uma biblioteca, onde queira se apresentar. Normalmente é assim, o contador de histórias, ele ouve uma história, ou lê, e aquela história o encanta, a gente fica com muita vontade de contar ela. A gente costuma dizer, inclusive, que foi a história que nos escolheu, e não nós que escolhemos a história. Bom, a gente estuda a estrutura da história, que alguns chamam de esqueleto. Como é que aquela história funciona, seu princípio, meio, fim, acontecimentos, espaço. A gente estuda essa estrutura e depois a gente conta. Na hora que a gente vai contar, a gente conta com as nossas palavras. O importante é a estrutura também gravada na nossa cabeça. Tem um contador de histórias cubano, um grande amigo, que se chama Aldo Mendes. Beijo para o Aldo. Ele dá um exemplo muito bom sobre isso. Ele diz que contar a história é como preparar uma comida na frente dos convidados. A gente organiza os ingredientes, as panelas, as travessas, e aí quando todo mundo está presente, a gente cozinha na hora, ali com os convidados. Então contar a história, sobretudo contos de origem popular, né, de domínio público, ela acontece assim. A história vai entrando na gente pela imaginação, pelo dia a dia, a gente vai dando corpo para essa história. Mas para a Ilíada, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Eu queria uma experiência diferente dessa que eu já estou acostumada como contadora de histórias. Eu queria conseguir dizer cada palavra, como ela ficou escrita e ver se essas palavras ainda tinham vida na oralidade. Ou seja, se ainda é gostoso ouvi-las nos dias de hoje saindo pela boca de uma pessoa. Esse foi o exercício que eu resolvi fazer. Mas fazer onde? Você deve estar perguntando aí, tá? Fazer onde? Quando? Quando é que você teve essa ideia? Eu vou explicar isso contando uma coisa. Eu sei, contador de histórias tem sempre uma história para contar, mas é rápido. Então, em 2018, eu passei por um mestrado em teatro, artes performativas em Lisboa. E lá, uma das disciplinas pediu como trabalho final que a gente criasse uma performance. E foi aí que eu tive a ideia de experimentar falar um texto clássico como se eu estivesse contando uma história. E aí eu escolhi a Ilíada. Foi assim que nasceu esse exercício. Em Lisboa, eu apresentei este trabalho numa galeria de artes, a Oficina Marques, que fica no Bairro Alto, onde, por coincidência, havia uma bela escultura de um cavalo de madeira feita pelo artista Gesso Marques. Um dia eu estava assim, andando pelas ruas de Lisboa, no Bairro Alto, e dei de cara com o cavalo. Justamente no momento que eu estava preparando esse trabalho, eu pensei, caramba, é aqui que eu vou apresentar o trabalho. Eu entrei, fui super bem recebida pelo Gesso e apresentei o trabalho nessa galeria. Foi uma experiência, assim, muito legal. Outra coisa, para fazer o exercício, um professor do mestrado me indicou a tradução do escritor português Frederico Lourenço. É claro que eu precisava de uma tradução, né, para fazer o exercício, porque eu não falo grego nem com a minha imaginação. A tradução do Frederico Lourenço foi perfeita para o trabalho, porque, como ele mesmo explicou numa entrevista, ele optou como fio condutor para a tradução observar os traços de oralidade presentes na Ilíada, já na sua forma escrita, o que foi perfeito para a minha busca como contadora de histórias, querendo falar um texto clássico. Eu estava me preparando para trazer essa performance que eu fiz lá em Lisboa para cá, para o Rio de Janeiro. E ela teria estreado em abril num centro cultural, mas aí veio a pandemia. E aí você sabe tudo que aconteceu, né? A gente teve que ficar um pouquinho afastado
para poder se cuidar e poder cuidar do outro também. Só que veio o edital Cultura Presente nas Redes e aí foi possível fazer esse vídeo e também um podcast para mostrar um pouquinho do que vai ser lá depois, no futuro, quando a gente puder se encontrar de novo e como toda contadora de histórias gosta, eu vou poder falar esse texto com vocês bem pertinho. Pois é, eu falei vídeo e podcast, porque além desse vídeo, eu também produzi um podcast com o texto, né, com esse exercício aqui também da Ilíada, para você que só quer ouvir quietinho lá no seu cantinho, no quarto, na sala, ou quem sabe num carro viajando. Para ter acesso a esse podcast, você pode procurar ou na minha página no Facebook, ou você pode procurar no meu Instagram, Luciana Azuli, Magalona Produções. Aqui na versão em vídeo, tem uma surpresa. Enquanto eu narro trechos do Canto 22, você vai poder ver imagens desse quadro. Esta imagem não é de nenhuma ilustração da Ilíada, e sim do quadro A Batalha do Havaí, do pintor brasileiro Pedro Américo, que está em exposição permanente no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. A batalha ilustrada nesse quadro aconteceu no século XIX, durante a Guerra do Paraguai. Guerra essa narrada em forma de pintura com traços de emoção e luzes de glória para o Brasil. Mas terá sido a Guerra do Paraguai assim tão gloriosa? Ou o que se conta neste quadro é apenas ficção criada para esconder uma guerra injusta como tantas outras? Então, vamos começar? Olha, para você que está vendo esse vídeo não se sentir assim um pouco perdida ou perdido, sem saber o que está acontecendo, antes de cada trecho que eu vou narrar, eu vou dar uma pequena explicação sobre o que está acontecendo na cena. Tá bem? Ok? Então beleza. Bora para Troia, também chamada Ilion. Aliás, é por isso que esse poema épico, que narra o 9º ano de uma guerra que durou 10 anos, chama-se Ilíada. A Ilíada não é dividida em capítulos, mas em cantos. Cada parte da história é cantada, ou seja, contada em forma de canto. Afinal, vale lembrar, né? Ela era passada de forma oral e cantar é mais fácil para memorizar. Eu escolhi o Canto 22, que narra justamente um dos momentos mais importantes da famosa e mítica Guerra de Troia. O momento em que o semideus Aquiles, aquele com os pés velozes, mata o herói Heitor, domador de cavalos. Conta a lenda que a guerra teve início quando a rainha Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, foi raptada por Paris, filho do rei Príamo de Troia. Paris teria se apaixonado e raptado Helena por causa da vingança de uma das deusas do Olimpo. Nesse tempo, a Grécia era ainda um grupo de reinos reunidos. Sei que parece redundante, mas era isso aí, reinos reunidos, e esses reinos resolveram apoiar o rei Menelau de Esparta para que ele pudesse vencer os troianos e recuperar Helena. Acontece que a guerra não foi nada fácil. Mesmo tendo em seu exército o semideus Aquiles, que tinha o poder de andar com velocidade sobrenatural, sendo quase invencível e tendo como ponto fraco apenas os seus calcanhares, os gregos tiveram dificuldades para vencer Troia, que também tinha seus heróis, entre eles o maior Heitor, domador de cavalos. Durante quase toda a guerra, o deus Apolo protegeu Heitor, mas depois que Zeus, considerado o pai do Olimpo, determinou qual seria o fim do embate, a deusa Palas Atena pôde agir livremente a favor de Aquiles. Enquanto os troianos ficaram protegidos atrás das altas muralhas que rodeavam a quase invencível Ilion, Heitor se encontrava sozinho do lado de fora, à espera do semideus Aquiles, que vinha sedento de vingança pela morte de seu amado amigo Patroclo, morto em batalha por Heitor. O trecho que vou narrar começa no momento em que Aquiles vê Heitor e inicia-se uma desesperada corrida. Numa perseguição sem tréguas, a Heitor pressionava o veloz Aquiles. Tal como quando, nas montanhas, o cão espanta o gamo de veado, levantando do seu leito, e persegue-o através de clareiras e vales, e embora o gamo lhe escape, oculto no matagal, o cão lhe descobre o rastro e corre até o encontrar. Assim, Heitor
não conseguiu esconder-se do veloz Pelida. Quantas as vezes que ele tentava correr até os portões dos Dárdanos para se abrigar nas muralhas bem construídas, na esperança de que os de cima repelissem Aquiles com dardos. Tantas eram as vezes que Aquiles se lhe antecipava, obrigando-o a voltar para a planície. E ele não parava de correr ao lado da cidade. Tal como quando num sonho quem persegue não alcança quem foge, mas nenhum consegue fugir, nem o outro consegue perseguir, assim nem com os pés. Aquiles alcançava Heitor, nem este escapava. Mas o divino Aquiles fazia sinal ao seu povo com a cabeça e não autorizava que alvejassem Heitor com dardos amargos. Não alcançasse outro a glória, vindo ele como segundo. Mas quando pela 4ª vez eles chegaram às nascentes, foi então que o pai levantou a balança de ouro e nela colocou os 2 destinos da morte irreversível, o de Aquiles e o de Heitor, domador de cavalos. Pegou a balança pelo meio, desceu o dia fadado de Heitor e partiu para o Hades, e Febo Apolo abandonou-o. No trecho que segue, a deusa Palas Atena se aproxima do herói Heitor, transfigurada em Deífobo, irmão de Heitor, para enganá-lo. Atena foi ter com o divino Heitor, assemelhando-se a Deífobo, no corpo e na voz indefectível. Postando-se junto dele, proferiu palavras apetrechadas de asas. Caro irmão, não há dúvida de que o veloz Aquiles te violenta, perseguindo-te com pés velozes em torno da cidade de Príamo, mas enfrentemo-lo os 2 e repulsemos o seu ataque. A deusa respondeu o grande Heitor de elmo faiscante. Deífobo, já antes tu eras para mim o mais amado dos irmãos, daqueles a quem Écuba e Príamo geraram. Mas agora penso que no coração te honrarei ainda mais, tu que ousaste, por minha causa, quando me viste com os olhos, sair para fora da muralha, enquanto os outros lá ficaram dentro. A ele deu resposta a deusa Atena de olhos garços. Caro irmão, na verdade, o pai e a excelsa mãe muitas súplicas me dirigiram, e meus camaradas também, para lá ficar. A tal ponto todos eles têm medo de Aquiles. Mas meu coração dentro de mim se oprimia de dolorosa tristeza. Agora arremetamos contra ele e combatamos. Não demos tréguas às lanças, para que saibamos se Aquiles nos matará e levará nossos despojos sangrentos até as côncavas naus, ou se será domado pela tua lança. Assim dizendo, manhosamente o levou Atena. E quando estavam já perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi o grande Heitor de elmo faiscante. De ti, ó filho de Peleu, já não fugirei como antes. 3 vezes a volta da grande cidade de Príamo, sem me atrever a parar para te enfrentar. Mas agora o meu espírito me incita a não arredar pé diante de ti, quer eu mate, quer seja morto.
Mas agora invoquemos os deuses como testemunhas. Serão os melhores garantes e guardiões do nosso acordo. Não profanarei vergonhosamente o teu cadáver, se Zeus me der força para te vencer e eu te privar da vida. Mas depois de te ter despido das armas gloriosas, ó Aquiles, restituirei o cadáver aos aqueus, e tu faz o mesmo. Fitando com sombrulho carregado, lhe disse o veloz Aquiles: Heitor! Não me fales, ó louco, de acordos. Tal como entre leões e homens não há fiéis juramentos, nem entre lobos e ovelhas existe concordância, mas estão sempre mal uns com os outros. Assim, entre ti e mim, não há amor, nem para ambos haverá juramentos, até que um ou outro tombe morto, para fartar com seu sangue Ares, portador de escudo de touro. Lembra-te agora de todo o teu valor. Agora te compete seres lanceiro e aguerrido combatente. Já não há fuga para ti, pois Palas Atena te subjugará pela minha lança. E agora pagarás toda a dor pelos meus amigos que tu mataste, desvariando a lança. Assim falou, apontou e arremessou a lança de longa sombra. Mas o glorioso Heitor fitou de frente e evitou o arremesso. Olhou e agachou-se. Por cima, passou a bronze a lança, fixando-se no chão. Mas Atenas apanhou-a, ela que a deu de novo ao Pelida, sem que se apercebesse Heitor, pastor do povo. E Heitor assim declarou para o irrepreensível Aquiles: Falhaste. Não foi porventura, ó Aquiles, semelhante aos deuses, da parte de Zeus que soubeste da minha morte, mas falaste nela. Pois armaste-te em trapaceiro de fala pronta para que eu sentisse medo de ti e me esquecesse do valor e da força. Não fugirei, para que espetes a lança nas minhas costas. Mas trespassa-me diretamente o peito se tal te concedeu um Deus. Agora evita tu a minha lança de bronze. Provera que a recebeste toda na tua carne, mais leve, se assim fosse, seria a guerra para os troianos se tu morresses, pois na verdade é esse o maior sofrimento. Assim falou, apontou e arremessou a lança de longa sombra e acertou no Pelida no meio do escudo. Não falhou, só que para longe do escudo saltou a lança. E Heitor enfureceu-se porque em vão lhe fugira da mão o dardo veloz. E agora estava ali, em apuros, pois não tinha outra lança de freixo. Com um brado gritou bem alto para Deífobo do alvo escudo, pediu-lhe uma lança bem comprida, mas ele não estava ao pé dele. E Heitor compreendeu no seu espírito e assim disse: Ah! Na verdade os deuses chamaram-me para a morte. Pois eu pensava que o herói Deífobo estava ao meu lado, mas ele está dentro da muralha e foi Atena que me enganou. Agora está perto de mim a morte malévola. Já não está longe, nem a fuga possível. Agora foi o destino que me apanhou. Que eu não morra de forma passiva e inglória, mas por ter feito algo de grandioso, para que os vindouros de mim ouçam falar.
Compreendendo que a sua morte já estava decidida, Heitor lança-se contra Aquiles. Assim dizendo, desembainhou a espada afiada. Espada enorme e potente. Reunindo as suas forças, Lançou-se como a águia de voo sublime, que através das nuvens escuras se lança em direção à planície para arrebatar o terno cordeiro ou a tímida lebre. Assim, arremeteu Heitor, brandindo a espada afiada. E Aquiles atirou-se a ele com o coração cheio de ira selvagem e cobriu o peito à frente com o escudo, sacudindo o elmo luzente de 4 chifres. Como o astro que surge entre as outras estrelas no negrume da noite, a estrela da tarde, que é o astro mais belo que está no céu. Assim reluziu a ponta da lança que Aquiles apontou na mão direita, preparando a desgraça para o divino Heitor, olhando para a bela carne, para ver onde melhor seria penetrada. Ora, todo o corpo de Heitor estava revestido pelas brônzeas armas belas que ele despira a Patroclo depois de o matar. Mas aparecia no sítio, onde a clavícula se separa do pescoço e dos ombros, a garganta, onde rapidamente é o fim da vida. Foi aí que, com a lança, arremeteu o furioso divino Aquiles, e a ponta trespassou completamente o pescoço macio. Heitor tombou na poeira, e a alma voou-lhe do corpo para o Hades, lamentando o seu destino, deixando para trás a virilidade e a juventude. Esse vídeo chegou ao fim, mas eu sinto que o meu exercício de tentar falar esse texto como quem conta uma história não acabou. Eu ainda preciso contar e cantar essas palavras muitas vezes, exercitar mais, principalmente para pensar sobre a guerra, as guerras. Melhor, para pensar sobre por que cantar as guerras. E isso me lembra outro contador de histórias, um contador que eu também tenho muito carinho. Ele é um contador africano de Burkina Faso, o griot Hassani Kouyaté. Ele diz uma frase assim: a quem faltam as palavras, só resta a força. Aí eu penso no Heitor. Mesmo um belo canto de guerra como a Ilíada, não consegue esconder o lamento do herói que desce ao Hades, deixando para trás a virilidade e a juventude. No fim, o que ficou mesmo foram as palavras de Homero, o cego. Ele é que tinha a força das palavras. O que me faz pensar que se na carne somos frágeis, nas palavras florescemos. Obrigada pela companhia. Até breve.